Meus irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do nosso Senhor. Amém. Abram suas Bíblias comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, e vamos ler do versículo 26 até o 39. Evangelho segundo Lucas 8, do 26 ao 39. Quantos acharam? Amém. Assim o Senhor nos fala, através da sua palavra. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente." Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. O versículo 30 nos diz que Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião." Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também que o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: "Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você." Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Palavra do Senhor, graças a Deus por isso. Vamos ter mais um momento de oração, em seguida você vai poder sentar. Santo Deus, eterno Pai, neste momento eu suplico a Ti, de todo o meu coração, que me conceda a graça que eu necessito, a intrepidez, a força emocional, física e espiritual, para ser o porta-voz da Tua poderosa palavra. Mas também, Senhor, suplico pelos ouvintes do Evangelho nesta noite, que o Senhor fortaleça os seus corações e as suas mentes, para que também possam suportar, possam receber a Tua poderosa palavra. Ó Deus, não nos deixe sair daqui sem termos ouvido a Tua voz. É o que nós, humilhados, suplicamos a Ti. Assim nós te oramos, na expectativa do que o Senhor há de nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É cada vez mais raro você encontrar
o evangelho ou os evangelhos, alguns dos evangelhos, sendo exposto de maneira sequencial. Exposição lex contínua, ou a palavra de Deus sendo exposta versículo por versículo. Porque expor os evangelhos, versículo após versículo, é um grande desafio. Se já não bastasse isso, se já não bastasse muitos pregadores hoje escolherem porções da Bíblia para pregar, certamente essa não é uma das porções preferidas. Não se prega sobre isso num casamento, não se prega sobre isso num culto de ação de graças, não se prega sobre isso hoje, na verdade, em quase lugar algum. Mas eu quero iniciar a mensagem de hoje parabenizando você, porque a graça de Deus trouxe você até aqui para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir essa mensagem que você vai ver que é urgente ao meu e ao seu coração nos dias que nós estamos vivendo. A maneira como o mundo moderno trata possessões demoníacas é trágica e é irresponsável. Existem duas maneiras do mundo tratar esse assunto. Por um lado, o mundo, e eu quero chamar muita atenção dos jovens ao que o Senhor está dizendo por meio do seu Evangelho. O mundo tenta explorar o horror, o assombro do mal. O mundo tenta produzir filmes como O Exorcista, célebre, final da década de 70, seriados como Supernatural ou Sobrenatural, traduzindo para o português, jogos eletrônicos de videogame cada vez mais voltados para a temática do mal, para a temática do mundo demoníaco, de modo que a popularização e a encenação do mal acaba por atrair a atenção e a contribuir para a cultura do ocultismo. É por isso que, por exemplo, filmes que são realizados em sequência, como a saga Crepúsculo ou Harry Potter, cada vez mais são populares entre os jovens e até entre os adultos também. É a popularização do culto ao mal, ao ocultismo. Cresce cada vez mais o número de pessoas que começa a cultuar as forças do mal. Hoje, magos, feiticeiros, mestres dos poderes místicos e ocultos são encapados com uma bela capa vermelha e se tornam heróis, se tornam objeto de admiração. Os vilões já não são mais tão vilões. Agora, as forças do mal têm uma razão de serem do jeito que são. Devem ser compreendidas e até admiradas. O fato é que isso é muito sério. O mundo quer explorar a beleza do mal, do horror. Mas, por outro lado, existe uma parcela da sociedade que é cética, que não acredita nessas coisas, que acha que falar sobre esse tipo de coisa é infantilidade, é coisa do passado, crer nesse tipo de coisa, forças do mal, poderes malignos ou demoníacos, pessoas que, na verdade, nem gostam de falar muito sobre isso. A verdade é que desde o início do movimento racionalista, no início da era moderna, no século XV, os pensadores e os intelectuais desse mundo afirmam até que essa parte de demônios e de forças do mal são, na verdade, uma invenção da igreja para amedrontar as pessoas e para aprisionar as pessoas, para trazer as pessoas para a igreja, porque, afinal de contas, existe o mal e você precisa do bem e o bem está na igreja. É isso que fala o racionalismo modernista. Ou seja, de um jeito ou de outro, a ação demoníaca não é encarada como deveria. Ou ela é cultuada, ou ela é menosprezada. E se você pensa que essa realidade está longe de você, está longe de mim, está longe de nós, você está enganado. Infelizmente não está. Algumas igrejas de linha reformada não pregam mais sobre o mal ou sobre o inferno. E até falam muito sobre o mal quando é apenas para levantar um grande debate teológico sobre a origem do mal e por aí vai. Mas não pregam mais sobre o inferno. Eu não estou falando daquilo que eu acho. Eu estou falando daquilo que é fruto de diálogos teológicos, de rodas de pensamento teológico que eu participei no passado. Igrejas de linha reformada que dizem, não, possessões demoníacas aconteceram numa janela.
entre o período da revolta dos Macabeus e o ministério do Senhor Jesus na era apostólica e um pouquinho da era pós-apostólica. Só que, na verdade, eu não consigo encontrar isso nas Escrituras. Mas há igrejas de linha reformada que pensam e que ensinam assim. Recentemente eu vi um pastor muito famoso de redes sociais, um pastor de uma igreja lá de Fortaleza, ele tem milhares de seguidores nas redes sociais, tem um blog de teologia, ministra cursos. Eu vi ele falando de modo muito agressivo até, eu até estranhei. Ele é jovem, muito popular, muito conhecido, de Fortaleza, acho que algumas pessoas aqui sabem de quem eu estou falando. E ele, brabo, respondendo uma perguntinha que colocaram na caixa de mensagens sobre batalha espiritual, ele disse, não existe batalha espiritual, disse ele. Ele disse, a única batalha espiritual que eu encontro na Bíblia é apenas no que diz respeito à salvação. Quando o assunto é salvação de almas, aí sim a batalha espiritual. Fora disso, disse esse teólogo, esse pastor, não há. E eu discordo dele veementemente. A minha posição teológica é que o demônio, que demônios e que o diabo existem e que são nossos adversários. O meu entendimento bíblico é que eles existem e que eles andam ao derredor buscando a quem possam devorar. E por isso, nós como crentes, como povo de Deus, devemos ser sóbrios e vigilantes, conforme Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. O diabo e os demônios existem. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, nos ensina que nós não devemos dar lugar a ele. Efésios 4, 7 diz, não deem lugar ao diabo. Em outro lugar, Tiago, também no capítulo 4, versículo 7, nos diz que nós devemos resistir a ele. Tiago diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Também é ensinado à igreja que um dos requisitos, e você vai ouvir sobre isso futuramente, a serem observados nos candidatos ao ofício, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, deve ser que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Por isso eu creio, segundo a Bíblia, que o diabo e os demônios existem. E a Bíblia sim tem muito que nos falar sobre isso, de como nós devemos agir de maneira prudente, madura e espiritual para travar esta batalha espiritual que é tão séria e tão desprezada por muitos. Batalha espiritual, foi isso mesmo que você ouviu dizer. Se movimentos neopentecostais usaram esse termo com outros fins, não importa. Nós estamos numa batalha espiritual. Após o Filho do Homem haver submetido a natureza ao seu senhorio, e nós vimos que, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que a natureza ela não foi fruto de uma evolução, mas ela foi criada, e é por isso que ela obedece comandos. Após esse momento, finalmente eles chegaram do outro lado do Mar da Galileia, chegaram a Gerasa, ou segundo o versículo 26, também conhecida como a terra dos Gerazenos. Mateus 8, que é o evangelho paralelo a esta mesma passagem, registra que 2 homens possessos estavam nesse momento. 2. E vai mencionar outra cidade, a cidade de Gadara, e não a cidade de Gerasa. Eu falo sobre isso para chamar a sua atenção, porque possa ser que um dia alguém lhe questione. Na verdade, era Gadara ou era Gerasa? Como você já ouviu há 2 exposições atrás, aqui é a região de Decápolis, também conhecida como Deca, 10 polis cidade, a região das 10 cidades. Então, naquele lugar, havia a prática de se intercambiar os nomes, ou seja, se trocar os nomes. Possivelmente, o que nós estamos vendo aconteceu numa pequena aldeia chamada Quersa, que ficava, de fato, na margem do mar da Galileia, do lago. O que é importante para você saber é que lá o Senhor vai encontrar outra fúria para lidar. Ele lidou com a fúria da natureza, agora ele vai lidar com a fúria de um homem violentamente possesso de demônios. E para facilitar a nossa compreensão dessa densa passagem, nós vamos dividi-la em 5 partes. A primeira delas, o estado deste homem. O estado dele está contido nos versículos 27 e a segunda parte do versículo 29. O texto nos diz que logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos.
Aí a segunda parte do versículo 29 nos diz: e, embora procurassem conservá-lo, preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Marcos 5, versículos 4 e 5, que é outro evangelho paralelo a esse, diz que esse homem, prestem muita atenção, todos vocês, sobretudo jovens. Marcos 5, 4 e 5 diz que ele andava cortando-se com pedras e que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Manifestações demoníacas faziam parte da realidade do mundo gentio, do mundo fora da Palestina, exatamente como essa região. Entretanto, este caso aqui parecia ser um caso especial, um caso mais terrível de possessão demoníaca. Mateus 8, 28 diz que esse homem estava possuído de tal forma que ninguém podia passar por aquele caminho. O homem endemoniado não permitia. O texto nos falou que aquele homem, antes de passar por essa situação, era um homem da cidade. Preste atenção nisso. Era um homem que tinha uma casa. Era um homem que tinha uma vida social. Agora veja as características, preste atenção nisso. Veja as características que a Bíblia nos apresenta deste homem após ser possuído por demônios. Agora ele vive nu. Agora ele vive isolado em lugares desertos. Ele é impelido para esses lugares. Ele tem um desejo de viver entre os mortos. Ele vive em sepulcros. E o texto nos diz que nada, nem ninguém, nem correntes, nem cadeias, nem ninguém tem força suficiente para apreendê-lo, para afastá-lo dessa condição. E aí eu penso que talvez nós possamos fazer aqui uma comparação entre as tendências deste homem endemoniado e o contexto social que nós vivemos hoje. Veja, igreja, se de repente você identifica essas tendências que está neste homem endemoniado, e veja se de repente nós encontramos isso em nossa sociedade hoje. Um desejo, estão ouvindo isso, jovens? Um desejo ardente e insaciável de sair de casa, de ir morar só. Será que nós conseguimos encontrar isso na sociedade hoje? Um desejo, e está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas pelo mundo, de pessoas de maneira inexplicável abandonar o seu abrigo, abandonar a sua família e ir morar na rua. Será que nós estamos vendo em nosso contexto social uma tendência cada vez mais de um isolamento social? As pessoas não querem mais se relacionar. As pessoas, se puderem, os jovens, se isolam dentro dos seus quartos, se fecham dentro de um mundo e não querem que ninguém participe. Será que nós conseguimos encontrar isso hoje em nossa sociedade? Será que nós conseguimos encontrar hoje um desapego por parte da sociedade, por parte da juventude, por parte de muitos adultos, da própria dignidade pessoal? Pessoas que andam cada vez mais desleixadas, cada vez mais despreocupadas com a sua postura, com a sua conduta, com a sua dignidade. Pessoas que às vezes têm cabelos brancos na cabeça, mas que não estão nem aí, não estão preocupados, vivem de qualquer jeito. Não estão preocupados com o que vão pensar, com o que não vão pensar, fazem o que dão na cabeça. Será que hoje, em nossa sociedade, nós vemos um desejo incontrolável, sobretudo nas mulheres? E aqui eu não quero ser tendencioso na minha fala, mas é uma verdade. De mostrar o seu corpo, de expor o seu corpo, de colocar o seu corpo em nudez. Esse final de semana li uma matéria. Lá na Alemanha existem piscinas públicas. E em dezembro de 2022, uma mulher quis participar desse lazer público de topless, ou seja, sem a parte de cima, com os seus seios à mostra, e ela foi proibida. E então, houve uma manifestação pública, e agora, nesse mês que nós estamos, chegou-se à conclusão de que ela foi alvo de discriminação, que assim como os homens podem estar sem camisa, as mulheres também podem estar sem camisa. As mulheres podem colocar os seus seios à mostra para participar desses locais públicos de lazer, de banho, lá na Alemanha, a Alemanha de Lutero. Será que nós encontramos na nossa sociedade hoje esse desejo de expor o corpo, de estar nu? Será que nós encontramos hoje em nossa sociedade um desejo
simplesmente irracional de autoflagelação de pessoas, de jovens, que por algo que não consegue se explicar, têm a tendência, o desejo, praticam a autoflagelação, machucam a si mesmo, cortam-se. Será que nós estamos encontrando em nossa sociedade, assim como nós encontramos na tendência desse homem endemoniado, uma tendência em que as pessoas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais violentas? Será? Você consegue observar isso próximo a você? Será que nós encontramos pessoas que têm cada vez mais sede de não se submeter a nada e a ninguém, a autoridade alguma? Será que nós encontramos, nessa sociedade em que nós vivemos, mundo afora, cada vez mais as pessoas com o desejo de estar entre os mortos, de não mais estar entre os vivos? As ciências, sobretudo as ciências sociais, elas são rápidas para apresentar a você uma resposta, para dar um diagnóstico a estes distúrbios funcionais da mente, que afetam saúde, que afetam emoção. As ciências sociais, elas são muito rápidas em dar uma solução pronta. Terapias, remédios. Mas então eu quero perguntar a você, olhando para a sociedade que nos cerca, olhando para o diagnóstico e a solução apresentada pelas ciências sociais, eu pergunto a você, qual é o progresso que nós temos alcançado? Nossas sociedades, falando de maneira plural, têm melhorado ou têm piorado? As pessoas estão se tornando cada vez mais humanizadas ou bestializadas? Deixa eu dizer a você, Igreja do Senhor, demônios existem e demônios atuam. Tanto em possessão, como nós estamos vendo aqui nessa passagem, como em opressão. A Bíblia nos fala sobre o espírito do anticristo. 1 João 4,3 nos diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Mas então os teólogos de plantão chegam para mim e dizem: não, pastor, calma lá. João está se referindo à confissão de fé evangélica, àqueles que confessam a Cristo e que recebem o seu evangelho. E quem nega a Cristo é contra o seu evangelho, logo é o oposto de um cristão, é um anticristo. Porém, o que o Espírito Santo está dizendo aqui, através de João, é que o espírito do anticristo atua contra a criação, é inimigo da redenção. Eu aponto para Colossenses, que fala que não só nós estamos sendo redimidos, não só nós estamos sendo convergidos em Cristo para a redenção final, mas toda a sua criação que foi afetada pelo pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz. Esse espírito do anticristo atua contra a criação e contra a obra de redenção. Só um minutinho, irmãos. Começou a falar aqui o relógio. Portanto, demônios existem e atuam, tanto possuindo como oprimindo. Deixa eu me dirigir de novo a você, jovem, e fazer perguntas que você vai responder só para você. Alguma vez passou pela sua cabeça, ou será que de repente está passando hoje pela sua cabeça: eu não vejo a hora de sair de casa? Se eu pudesse, eu estava morando sozinho, sozinha. Era a melhor coisa que podia acontecer comigo. Deixa eu perguntar a você, jovem, será que de vez em quando, ou será que já passou pela sua mente, naquele momento seu de chateação, de rebeldia, você dizer: se eu pudesse, para si mesmo, se eu pudesse, eu sumia, ninguém ia saber onde eu estava? Será que já passou pela sua mente? Deixa eu perguntar a você, jovem, será que em algum momento você sentiu o desejo de expor o seu corpo? Você fica chateado ou chateada por ter que seguir algumas regras? Deixa eu perguntar a você, jovem, moça, rapaz, se você, quando é contrariado, você fica extremamente agressivo,
Você só não explode porque você não pode. Deixa eu perguntar a você, quando você recebe um não, quando você recebe uma palavra de que não pode fazer, é limitado em seu desejo, deixa eu perguntar a você se de repente o seu coração se enche de raiva. E tudo isso que eu acabei de dizer, você pensa, se eu pudesse, eu vejo a hora de sair de casa. Será que isso acontece ou já aconteceu com você? Deixa eu dizer a você, preste muita atenção, jovem, moça, rapaz. Isso não é coisa da idade. O mundo quer dizer a você que isso é coisa da idade. É coisa da adolescência, que são os hormônios. Não, isso não é coisa da idade. Deixa eu dizer a você, jovem, moça e rapaz, que isso não é uma fase. Deixa eu dizer a você que Deus, o seu Criador, não criou você assim. Sabe o que está acontecendo com você quando você se rebela? Quando você tem esses desejos malignos? É a semente do pecado somado ao mal, operando sobre você. E o Evangelho nessa noite está te alertando. Você está em uma luta contra o império das trevas, conforme Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Sim, o império das trevas, Satanás e os demônios existem. Nós fomos libertos e transportados deste império para o reino do Filho do seu amor, mas nós ainda estamos em guerra. E o Espírito Santo nos fala, Efésios, capítulo 6, versículo 12, sobre a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, viu, jovens? Viu pai, viu mãe, viu crente, e se encontra principados e potestades. Eu não sei o que aquele pastor tem na cabeça quando ele diz que nós não estamos numa batalha espiritual. Porque aqui, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para pegar todos os princípios práticos que foram trazidos no capítulo 3, 4 e 5, que é o viver cristão, depois da doutrina recebida no capítulo 1 e no capítulo 2. E ele está dizendo, no viver cristão, vocês passarão por dificuldades, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu perguntar a você, igreja, o que você acha que aquela instituição ali do outro lado da avenida, daqui dá para ver, faz quando se reúne? Nós estamos em guerra. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Mas deixa eu dizer só uma coisa a você, que talvez você não saiba. Eu passei parte da minha infância morando num terreno de Umbanda, porque os meus pais tomavam conta. O meu pai foi influenciado pela minha avó, levou minha mãe, e eu passei mais ou menos dos meus 5 aos 8 anos morando num terreno de Umbanda. E eu vi a minha mãe cair possessa de espírito demoníaco, e depois sair, e ela dizia, eu não estou sentindo minhas pernas. Eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu nunca vou esquecer disso. Não faça da minha experiência pessoal a sua âncora, eu creio. Não, é o Evangelho. Mas deixa eu dizer a você que o demônio, que Satanás e os demônios existem, e que nós estamos numa luta espiritual. Jovem, moça, rapaz, Satanás quer peneirar você como fez com Pedro, quer encher o seu coração, a sua mente com aquilo que é mal, com afeição e com apego àquilo que é mal, quer fazer com você, quer seja por possessão, não se engane. Ele é mestre na arte da guerra. Ele sabe como guerrear, muito mais do que eu e você. Ele não precisa se manifestar fisicamente para você. Ele não precisa possuir você. Ele quer influenciar você. Ele quer conduzir você pelo mau caminho, como ele fez com Adão e Eva lá no Éden. Não aceite. Pare de brincar de ser cristão. Pare de aceitar o que o mundo caído oferece a você como resposta. Pela palavra do Evangelho, eu quero dizer a você, moça, rapaz, igreja do Senhor, não há remédio, não há terapia, não há ciência humana que substitua a necessidade que cada alma tem de ser liberta por Cristo. Quantos creem nisso, digam amém. Não vou aqui entrar nos distúrbios hormonais, terapias, os medicamentos, não vou entrar nisso aqui hoje. O que eu estou dizendo é que nada disso substitui, nada disso é mais poderoso do que o agir, do que a libertação que Cristo dá. É dele,
É da libertação de Cristo que homens e mulheres de todas as idades necessitam para não estar no estado em que este homem estava. A segunda parte é a misericórdia de Jesus pela vida deste homem. A misericórdia de Jesus é manifesta dos versículos 28, a primeira parte do 29, até o versículo 33. O versículo 28 começa dizendo que, ao ver Jesus, esse homem endemoniado se prostrou. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Evangelho está dizendo. Que não há adversário. Pastor, eu estou com medo da mensagem hoje. Você está falando das forças do mal. Misericórdia, e agora? Eu brinquei com Thaís. Disse, vamos ver se depois da mensagem você vai conseguir dormir. Que ela disse que tem um pouco de medo, né? Deixa eu dizer a você o que o Evangelho está apresentando. Não existe adversário que possa se colocar confrontando o Filho do Altíssimo. O máximo que ele pode fazer, o máximo, é se prostrar. O máximo. Você não tem, se você está em Cristo, você não tem o que temer. Porque diante do Cristo que salvou você, todas as forças do mal, todos os principados e potestades se prostram. E então ele faz um pedido. Eu peço que o Senhor não me atormente, que o Senhor não me envie para o abismo. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, o evangelista Mateus acrescenta que essa legião diz assim, antes do tempo: não me atormente, não me precipite para o abismo antes do tempo. Satanás existe, os demônios existem, mas eles sabem e temem, porque eles sabem qual é o fim deles. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nos diz, o diabo, o sedutor deles, percebe? Percebe como ele é sedutor, jovem, moço e rapaz? Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Os demônios sabem qual é o fim que lhes aguarda e eles temem. Isso quer dizer que, se você ainda não é um crente, ou se você está afastado do Evangelho, nesse sentido, você deveria imitar o exemplo dos demônios. Jesus falou sobre isso, ensinando aos seus discípulos. Ah, vocês creem? Fazem bem. Os demônios também, e temem. Ainda aqui nesse capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 15, o Espírito Santo nos diz que, da mesma forma, se alguém não é achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Tema a Deus. Volte-se para o Evangelho se você está afastado. Pare de brincar com Deus se você está brincando de ser crente. Renda-se hoje a Cristo. Diga, Senhor, pelo amor de Deus, pelo teu próprio amor, me salve. Eu não quero esse fim para mim. Mas se você acha que tudo isso aqui é o conto da carochinha, deixa eu dizer a você que João fala acerca daqueles que permanecem na prática do pecado. Na primeira carta, capítulo 13, a primeira parte do versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, após esse pedido desse homem endemoniado, o Senhor faz uma pergunta: qual é o seu nome? Ora, deixa eu dizer a você, se os demônios olham para Jesus, um homem, e identificam, é o Filho do Altíssimo, será que Jesus sabia com quem ele estava lidando? É claro que ele sabia. Ele tem todo o conhecimento. E, inclusive, segundo Marcos capítulo 5, versículo 8, ele até já tinha dado uma ordem: saia deste homem. Ele sabia com quem ele estava lidando. Então, o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo está nos revelando com o que nós estamos lidando na nossa luta contra as trevas. Ele está trazendo uma informação adicional. Legião, como você já ouviu, era uma expressão militar muito usada naquela época. Uma legião era composta de um pequeno exército de 4 a 6 mil soldados. O Espírito Santo está nos ensinando que o inferno não brinca quando o assunto é guerra.
que as forças do mal não brincam quando se levantam contra mim e contra você. Mas a palavra de Deus nos diz, nos primeiros versículos que eu decorei, 1 João capítulo 3, versículo 8. O Espírito Santo usa o apóstolo João para dizer: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, eles pedem, essa legião identificada pede para entrar numa grande manada de porcos, e de fato era uma grande manada. Marcos 5,13 diz que eram 2.000 porcos. Você imagina 2.000 porcos? E Jesus, diz o texto, permitiu que eles saíssem do homem, entrassem na manada, se lançassem colina abaixo e morressem afogados. Ele permitiu que isso acontecesse. Você ouviu na exposição passada que eles saem do lado oeste do lago e vão para o lado leste. Esse lado leste tinha colinas rochosas que chegavam a 3.000 metros de altura. É de uma dessas colinas que essa manada se precipita. Para estes demônios, é apenas um prenúncio do fim. É apenas um ensaio daquilo que acontecerá com eles na consumação de todas as coisas. Mas ainda resta para nós, com essa precipitação, preste muita atenção nisso, com esta precipitação destes porcos por esta colina, resta ainda uma lição muito importante para mim e para você. Satanás só não nos destrói, só não destrói a criação de Deus, porque a graça de Deus não permite. Se o inferno pudesse, nos destruiria. É isso que as forças do mal querem fazer contra mim e contra você. Você está compreendendo isso, igreja? Viu, presbítero Jonas, que eu disse que era tutano? Lá em cima, na oração, disse, presbítero, olhe pelo coração do povo, porque hoje é tutano. Você fecha as suas portas, quando você entra em casa, passa o cadeado na grade, liga o alarme, a cerca elétrica, porque você não quer que ninguém entre para fazer mal a você. Deixa eu dizer a você que as forças do inferno odeiam você. Que o ladrão veio só para fazer 3 coisas, e você sabe disso. Estou ouvindo já alguém falar lá atrás. Matar, roubar e destruir. Você ama o seu filho, a sua filha, o seu casamento, o seu pastor. Não posso perder a oportunidade. Você ama a sua igreja. Você ama a vida que você tem, mesmo com os problemas que você tem. O inferno odeia tudo isso. E se não fosse a graça de Deus, tudo isso seria destruído assim. Isto está sendo trazido para nós pelo Evangelho. Estamos sendo lembrados. Ou nós tomamos posição na luta por nossas próprias vidas. Você tem uma vida espiritual. O inferno não quer que você leia a Bíblia com fé. Fale comigo, Senhor. O inferno não quer que você ore, que você persevere em oração pelos seus familiares descrentes. Ou você toma posição nessa luta e você luta pela sua própria fé. Você batalha, conforme Judas vai dizer no versículo 15, a fé, diligentemente batalhar por ela, que foi entregue a todos os santos, inclusive a você. Ou você luta pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua vida com Deus. Ou então você vai estar desprotegido. É como se você estivesse no campo de batalha, tome tiro para a torta e a direita e você mexendo no zap. Estão ouvindo isso, jovens? Satanás quer que você perca tempo em rede social, que você se polua com pornografia. Ele quer dizer, não tem nenhum problema, ninguém está vendo. Ele quer que você minta. Ele quer que você tenha 2 aparências, uma na igreja e uma fora. Ele quer que você manipule as circunstâncias a seu favor, achando que Deus não está vendo. Você está vulnerável. Terceiro, após a misericórdia de Jesus, a reação do povo está contida nos versículos 34 ao 37. O texto nos fala que todo o povo pediu para que Jesus fosse embora. Perceba, os homens não lidaram bem com a misericórdia de Deus. E é assim mesmo, viu, igreja? Sem Jesus,
Os ímpios nunca lidam bem com a misericórdia de Deus. Nunca. Eles olharam, diz o texto, viram esse homem vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Ora, aquele homem que antes impedia a circulação das pessoas naquele lugar, agora estava lúcido, mas o que isso foi para eles? Estranho. Isso foi incômodo. Isso foi inconveniente. Marcos 5,17 fala, o que não está explícito aqui em Lucas, que eles pediram para que Jesus fosse embora com insistência. Ficaram insistindo, vá-se embora, vá-se embora. Presta atenção nisso, não havia razão nenhuma. Presta atenção nisso. Não havia razão nenhuma para esse povo fazer isso. Aquele povo, ao invés de festejar e dizer, esse homem agora está são, ele não é mais uma ameaça para nós, parece que eles estão incomodados, estão sentidos com alguma coisa, talvez assombrados pelo místico. Mas veja, ficar assombrados por um homem como aquele homem estava, tudo bem, mas o homem agora está bem, Jesus está lá como um perfeito homem, não há nada contra ele que desabone a sua conduta. Eles estão incomodados. E ao invés deles insistirem para que Jesus fique, dizendo, Senhor, fique aqui. Nós somos gentios. Isso aqui a gente vê quase todo dia. É interessante para nós que o Senhor fique aqui, porque o Senhor vai nos proteger. Toda vez que surgir um endemoniado desse, nós vamos chamar o Senhor, e o Senhor vai botar esse dedé tudo para correr. Não. Se foi por superstição, por medo de Jesus, se foi porque eles ficaram chateados por causa dos porcos, o fato é que eles rejeitaram a Jesus. Agora é interessante, os discípulos do Senhor, que aqui estão anônimos na passagem, mas estão presentes, eles estavam lá assistindo tudo isso, participando de tudo que está acontecendo. E aqui eles estão sendo ensinados pela graça de Deus de que eles também seriam rejeitados. Eles já ouviram o Senhor dizendo isso e agora eles estão vendo isso acontecer de maneira inexplicável, irracional. Mas, mesmo eles querendo o bem das pessoas, querendo a libertação de vidas, está percebendo isso, igreja? Eles seriam rejeitados. Mesmo a igreja querendo a libertação da sociedade, eles seriam rejeitados. A gente não quer não. Não quer vocês aqui não. Saiam, 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 saiam. Mas ainda assim, eles foram comissionados. Eles foram chamados pelo Senhor para levar adiante o ministério da salvação. E eles foram. Você tem lutado pela libertação de vidas. Eu sei disso. Tem lutado pela salvação de vidas que rejeitam você, que insistem, dizendo a você de uma forma ou de outra, pare de falar, eu não quero mais ouvir. Que dizem, vá embora, não é interessante o que você tem para mim. Ouça, se você tem lutado pela salvação e pela libertação de vidas, ouça o que o Evangelho está dizendo. Persista. Assim como esses discípulos foram comissionados, mas pastor, não estou compreendendo. Porque Jesus vai embora. Você está dizendo que a gente vai insistir? Você vai entender já já, no quinto ponto. Você, como igreja do Senhor, foi comissionada, está nas suas mãos. Esse ministério de salvação, de libertação, está nas minhas mãos e nas suas mãos. E como a irmã Mônica lembrou, há umas duas doutrinas atrás, o Senhor disse que nós, em seu nome, faríamos obras ainda maiores. Quem crê nisso, diga amém. Continue, avance. Você foi comissionado, comissionada. Vão rejeitar você. Vão rejeitar o ministério de salvação e de libertação dado a você. Mas continue. Essa foi a reação do povo. Quarto, a reação do homem. O versículo 38, a primeira parte, diz que o homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Se por um lado, esse povo insistiu, dizendo, Jesus, vai embora, sai daqui, não és bem-vindo. Por outro lado, Marcos 5,18 diz, e a palavra é a mesma, insistir, que este homem insistiu com Jesus para ficar com ele.
O vocábulo que no versículo 36 é traduzido para nós por curado, na língua original grega, é salvo. O Evangelho está nos dizendo que este homem, ele não só foi liberto da possessão demoníaca, mas ele foi também salvo dos seus pecados. E veja o que o Evangelho está anunciando. Aquele que de fato foi alcançado pela graça, aquele que de fato teve a sua vida restaurada, que passou do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, não quer outra vida, só quer Jesus. Insiste por Jesus. Deixa eu perguntar a você, de novo, jovens, você é crente? Temos vários jovens, graças a Deus, candidatos ao batismo. A classe de discipulado está crescendo, graças a Deus por isso. Ora, você é crente? A graça de Jesus Cristo alcançou, salvou você? Então deixa eu perguntar a você, você insiste por Jesus? Ou você rejeita Jesus? Ou você insiste para que Jesus e as pessoas que Jesus coloca na sua vida para lhe pastorear, para lhe guiar, para lhe orientar segundo a sua palavra, você diz, não quero não. Talvez você não diga com a boca, porque você não pode se rebelar, explodir e dizer, saia daqui. Mas com as suas atitudes você rejeita Jesus. Você rejeita o ensino da palavra de Deus. É esse o seu caso ou não? Ou você diz, eu quero Jesus. Eu insisto por Jesus. Esta foi a reação do homem. Esta é a reação de todo aquele que é liberto, que é salvo pela graça. Quinto, o mandamento que Jesus dá a este homem e a postura de obediência desse homem ao mandamento de Jesus. É o final do versículo 38 e o versículo 39. Jesus responde a ele dizendo, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Aqui a missão que Jesus dá para esse homem é diferente. Jesus não diz, segue-me, como ele fez com os outros discípulos. A missão que ele tem para esse homem é, eu não vou ficar. O meu projeto não é ficar aqui. Eu vou voltar. Mas você vai ficar. E a palavra que para nós é traduzida para o português, conte, ela é literalmente, você levará a narrativa até o fim. Quando o Evangelho nos diz, conte tudo o que Deus fez por você, conte. O Evangelho está nos ensinando. Você vai pegar a narrativa, o que está acontecendo, e ela vai continuar, ela não termina aqui. Você vai levar essa narrativa adiante. Você vai levar essa narrativa não só adiante, até o fim. Esse é o papel da igreja. Levar adiante a narrativa do Evangelho até o fim. Não acabou ainda. Leve adiante o que Deus fez por você. Marcos capítulo 5, versículo 19, o Senhor ainda acrescenta, fale sobre a compaixão que Deus teve para com você. Comece pela sua casa. É o que diz Jesus a este homem no início do versículo 39. Comece pela sua casa. Não deixe de falar na sua casa o que Deus fez por você. Não deixe de reconhecer o que Deus fez e não deixe de anunciar o que Deus fez. Contar, levar a narrativa adiante na sua casa, para a sua família. Mas então o final do versículo 39 fala o que foi que esse homem fez. A palavra proclamar é oficiar como arauto. É proclamar publicamente, oficialmente. Foi isso que esse homem fez. Esse homem não apenas levou a narrativa adiante, ele não apenas contou, ele se tornou um arauto, um proclamador. E esse termo era especificamente usado para o arauto do rei. Aquele que proclamava as notícias que o rei queria que fossem proclamadas. Ele começou a proclamar. Ele não proclamou só em sua casa. Ele começou a proclamar em sua casa, mas o texto fala que ele proclamou, que ele falou por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Se por um lado os homens, por não aceitarem o que aconteceu, foram na cidade e forem no campo, falando contra Jesus, aquele homem não podia deixar de proclamar, de anunciar o tamanho da misericórdia de Deus para com a sua vida.
Esse homem não só reconheceu, como ele proclamou. Este novo convertido, liberto do pecado, liberto do império das trevas, se tornou o primeiro evangelista, o primeiro comissionado por Deus para falar as boas novas do Evangelho lá em Decápolis, na terra das 10 cidades. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem, primeiro me dirigindo a você. Se você ainda não é um crente, se você ainda não professou sua fé em Jesus, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, dizendo a você, entregue-se a Cristo. E eu não quero só me dirigir a pessoas que não professaram publicamente a fé, mas pessoas que professaram publicamente a fé, ou que vêm para a igreja porque familiares trazem, ou porque nasceu na igreja, não importa. Pessoas que, na verdade, não têm vivido o Evangelho, não têm levado o Evangelho a sério. Deixa eu dizer a você, mais uma vez, depois de tudo que você já ouviu do Evangelho, entregue-se a Cristo e clame, Senhor, me salve. Livra-me, como o Senhor nos ensinou a orar, de todo mal. Porque o que está reservado para aqueles que não são achados no livro da vida é agonia e tormento por toda a eternidade, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Novamente eu lembro isso a você. Eu quero chamar a sua atenção. O príncipe desse mundo, segundo João 16:11, ele não quer que você acredite nisso. Ele quer que você pense que tudo isso que o pastor está falando hoje não dá para acreditar. Quer que você pense que os males que assolam a alma humana são reações químicas que podem ser tratadas com terapia, com medicamento, é fase, quando envelhecer passa. É isso que o príncipe desse mundo quer que você pense. Eu quero convidar você que tem sido enganado ou enganada pelo mal, por Satanás. Olhe ao seu redor. Olhe para a sociedade que cerca você. Deixa eu perguntar a você o que você está vendo. E deixa eu dizer a você, só vai piorar. Não vai melhorar. Ainda vai piorar muito antes do fim. Leia Mateus 24 e você vai ver. Leia Apocalipse e você vai ver. Tenha pressa. O fim está se aproximando. E eu quero dizer a você que isso aqui não é um discurso religioso, não é um discurso fanático, é o Evangelho sendo pregado a você hoje. Clame por salvação hoje. Não se esconda atrás do seu familiar, não se esconda atrás de um nome, de um título. Clame a Jesus hoje. Senhor, conserte a minha vida, salve-me, porque eu não me sinto salvo, eu não me sinto salva. Faça isso, clame por salvação. Não tenha vergonha de fazer isso diante de Deus, antes que seja tarde demais. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo hoje, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se você está afastado do Evangelho e você quer se reconciliar hoje, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Se você não quiser fazer um sinal, você pode me procurar depois do culto, você pode marcar um horário no gabinete e nós vamos orar juntos. Nós vamos batalhar juntos essa batalha, mas não deixe o tempo passar, porque o fim está próximo. E eu quero me dirigir agora à igreja do Senhor. Eu vejo nessa mensagem várias lições, mas eu quero destacar aqui 4. 3 lembretes que o Espírito Santo nos traz e uma ordem. O primeiro lembrete é que além de livrados da ira de Deus, que é isso que nós devemos de fato temer, esse deve ser a maior fonte de temor da nossa vida, a ira de Deus. Jesus disse, não tema aqueles que podem matar a vida, tema aquele que pode lançar a alma no inferno. Além de termos sido livrados, igreja do Senhor, da ira de Deus, nós também fomos resgatados do império maligno no qual esse mundo jaz. Portanto, amada igreja do Senhor, sejam gratos pela libertação do Senhor na vida de vocês. Não sejam gratos só aqui no culto, sejam gratos ao longo de toda a semana, sejam gratos por toda a eternidade, ó resgatada, redimida igreja do Senhor Jesus Cristo.
Quando as agruras, as dores dessa vida quiserem tirar de você a alegria, lembre-se daquilo que o salmista clamou a Deus para que ele restaurasse. Lembre-se da alegria da salvação que alcançou você. Você foi salvo. Você foi salva. Isso deve alegrar o seu coração, deve encher o seu coração de gratidão, deve fazer com que você ore como salmista. Nós temos mais alegria em ti do que quando nós temos fartura de vinho e pão na mesa. Lembre-se disso. Seja grato. Não se deixe abater. Eu sei que o mal cerca você, luta contra você. Mas seja grato e viva uma vida livre, alegre diante de Deus. Reconheça o que Ele fez por você. Dedique ao seu Deus uma vida de fidelidade. Seja fiel ao seu Deus. Diga não ao pecado. Diga não a Satanás. Diga não ao príncipe deste mundo. Seja fiel ao Senhor com toda a gratidão, humildade, mansidão e amor que você tiver na sua alma ao Deus que tirou você das garras de Satanás. Segundo lembrete, a batalha ainda não acabou. Pelo contrário, uma vez salvos, uma vez libertos do império das trevas, aí é que a batalha começa. Agora nós fazemos parte de um exército cujo Senhor, cujo general é Cristo. Apocalipse 19, 13 e 14 nos diz, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aqui são os remidos. Fazemos parte desse exército. Ou você aceita esse fato? Qual fato, pastor? Que está sendo nos lembrado nessa noite, que nós estamos em guerra. Ou você continuará sofrendo na batalha. Cristo chamou você, vocacionou você, paramentou você, deu a você as armas da nossa milícia, para que você tome lugar no campo de batalha e que você lute como um bravo soldado, como um bravo guerreiro, como uma brava guerreira. Aceite isso e seja grato e vá, não tema. O seu general é Cristo. O terceiro lembrete, vocês vão encontrar a igreja do Senhor. Resistência. Resistência maligna, resistência do mal. E lá vai eu aqui falar outra experiência. Eu lembro que quando eu liderava os jovens lá em 1900 e bolinha, fazíamos um evangelismo, eu acho que eu já disse isso aqui, não sei, para os jovens. E quando nós chegamos numa parte que, bem humilde, começamos a falar de Jesus para uma mulher e daqui a pouco o homem começou a grosnar lá dentro. Foi um negócio impressionante. Você vai na guerra, você vai encontrar resistência contra o mal. O mal vai resistir você. Você também vai encontrar resistência de homens, de pessoas que não foram alcançados pela graça, que são rebeldes, que rejeitam Jesus, que estão mortos em seus pecados. Não adianta. Por mais bem que você faça, por mais que você trabalhe em favor dos condenados, dos oprimidos do diabo, por mais que você lute, que você ore, até dentro de casa às vezes, pela salvação, pela libertação de almas, o mal vai resistir a você. Aqueles que não foram alcançados pela graça vão resistir a você. O Evangelho está lembrando a você isso. Mas avance. E por fim, é justamente esta ordenança que este texto nos fala. Cristo, pelo seu Evangelho, novamente nos ordena: pregue o Evangelho. Proclame tudo o que Deus fez por você. Proclame como Deus teve compaixão por você. Seja a igreja do Senhor um arauto do Rei. Comece dentro da sua casa. Seja chato, eu repito de novo, já disse isso aqui. Seja chato, mas rapaz, meu pai é muito chato. Pega no meu pé, dizendo: cuide da sua vida espiritual. Minha mãe é muito chata, minha avó, meu tio, minha tia, meu marido, minha esposa, vive me chamando para ir para a igreja. Faça isso. Seja um arauto. Comece na sua casa. Anuncie por toda a cidade. Anuncie em todo lugar, em todo tempo. Vá, igreja do Senhor,
e a plenos pulmões, a todos a quantos você encontrar, conte tudo o que Deus fez por você. Vamos orar. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas? O que seria de nós? Sequer tínhamos noção, nos dávamos conta de onde nós estávamos. Mas agora, como crentes, sabemos de onde foi que o Senhor nos resgatou. Do charco, do pecado, da lama, da maldade. Éramos filhos da ira, rebeldes, desobedientes, inimigos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por ter se apiedado de nós, por ter nos amado, por ter nos tirado daquele império maldito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos salvou, o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a nunca nos esquecermos disso. Nos esquecermos da Tua bondade para conosco. Nos esquecermos de que nós estamos, de fato, numa guerra espiritual. Que nós lutamos contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Nos dá a coragem que nós precisamos. Nos ajude a, de maneira sábia, destemida, nos revestirmos diariamente de toda a armadura de Deus. Ó Deus, e aqueles que aqui estão, que têm brincado com o Evangelho. Ó Deus, aqueles que acham que um mero vir à igreja, que ter crentes na família, que lhes é suficiente. Deus, desperte essas pessoas para a realidade a qual estão inseridas. Que essas pessoas se arrependam, se quebrantem na Tua presença e insistam com o Senhor, dizendo: Senhor, deixe-me estar contigo. Nos faz, Senhor, como igreja, arautos, proclamadores, nesta batalha, nesta luta de proclamar o Teu Evangelho. Encontre em cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, enquanto houver fôlego de vida em nós, ar em nossos pulmões, encontre em cada um de nós guerreiros e guerreiras do exército do Senhor. Ó Espírito Santo, aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que te peço encarecidamente, em nome de Jesus. Amém.